Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pelo início dessa semana, e temos a plena convicção de que a tua boa mão está e estará presente na nossa vida durante todos esses dias. Guarda-nos, livra-nos do mal e abençoa a nossa vida. E fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos queridos. Vamos começar o tema? Bom, me responda, por favor, me responda a seguinte pergunta. Você identifica algo em sua vida que tem te roubado a alegria pessoal e a paz no lar? Hein? Você identifica algo em sua vida que tem te roubado a alegria pessoal e a paz no lar? Você identifica? Anote aí para mim, escreva para mim, por favor. O pessoal está respondendo que sim, sim. O que é que você identifica? Se você quiser falar, não precisa entrar em detalhes, óbvio, claro. Mas você identifica alguma coisa? O que está roubando a tua alegria e tirando a paz na sua casa? Fale para mim aí, se você quiser escrever algo. O que é que nesses dias tem roubado a sua alegria? Olá, a Kate disse, o estresse no trabalho. Estresse no trabalho. A Manu disse preocupação. A Débora disse a vida financeira, preocupação com a vida financeira. A Tatiane disse crises de ansiedade. A Rose, muitas mortes devido à pandemia. Situação de vida de uma irmã minha. O estresse, desemprego, estou preocupada com a saúde, finanças, o marido em tratamento de câncer, falta de dinheiro, a saúde, sensação de uma nova onda do Covid, às vezes falta de paciência, desemprego, família. Estou lendo o que vocês estão escrevendo, não dá para citar o nome de todo mundo. Vamos lá, ansiedade, preocupação com o filho, um relacionamento impossível. Eu tenho 62 anos, ele tem 24 anos. O trabalho está me tirando o sono, preocupação com a minha filha, minha vida sentimental, insegurança com relação aos acontecimentos passados, saúde. O que é que tira a sua paz nesses dias? Hein? O que é que está tirando? O Rubem José disse ansiedade. A Maria Pascoal disse tantas preocupações, ansiedade. A Alessandra Duarte, preocupações, saúde, finanças, ansiedade. As crianças perdendo a inocência, a vida da minha filha. O que mais? A Luana Malagó disse ansiedade. Elizabeth, a vida da minha filha. Olha só, as más notícias, disse a Vera Lúcia Caetano, as más notícias, muitas mortes, né? A Catiana Pereira, medo do futuro. Débora, ansiedade, saúde, financeiro. São tantas coisas, disse a Lígia, desemprego. O Evandro disse ansiedade. Cristiane, as pessoas passando muita dificuldade, muita injustiça social. Meus amigos, pois é. O que é que tem roubado a sua alegria pessoal e a paz na sua casa, no seu lar? Bom, meus amigos, eu gostaria de convidar você
abrir comigo, deixa aberto o texto lá em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Eu não quero ler todo o texto, a história que eu quero contar aqui estão em 21 versículos, mas eu não quero ler, porque nós vamos ler durante a nossa conversa de hoje. Nós vamos ler essa história muito interessante do Gênesis. Bom, gente, nós precisamos viver conscientes da brevidade da vida, porque ela passa muito depressa, não é verdade? Nós conversamos isso na semana passada, no primeiro tema, foi na quarta-feira. Nós falamos justamente sobre isso, de vivermos conscientes da brevidade da vida. A vida passa depressa. E aí eu fiz uma pergunta para vocês, não sei se vocês se lembram. Eu perguntei o seguinte: o que você faria se você soubesse que só tem 30 dias de vida? O que é que você faria? Como é que você viveria sabendo que você só tem 30 dias de vida? Lembra dessa pergunta? E nós tivemos aqui várias respostas. As pessoas dizendo: eu faria uma viagem, eu estaria com a minha família, eu perdoaria aqueles que me ofenderam, acertaria os meus problemas, enfim, dedicaria mais tempo com os meus filhos. Muitas pessoas colocaram várias ideias, várias coisas sobre o que faria se soubesse que teria apenas 30 dias de vida. Tem gente que tem medo de morrer, porque é natural, a morte é desconhecida, né? A morte é desconhecida, e por isso que as pessoas têm medo da morte, né? Mas Paulo, ele tinha uma outra percepção da morte. Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu contei para vocês o seguinte, eu disse que médicos observaram que normalmente pacientes à beira da morte têm 2 tipos de reações. 2 tipos. A primeira reação é de pânico, é de desespero e até fobia, quando elas imaginam que elas vão morrer. E com isso elas acabam até abreviando esse dia. E há uma outra reação. A outra reação é diferente. Algumas pessoas, quando percebem a chegada da morte, elas começam a buscar uma maneira mais brilhante, uma maneira mais extraordinária de viver dentro das suas possibilidades. Então, 2 caminhos que as pessoas têm quando elas sabem que vão morrer, né? O primeiro caminho, algumas pessoas ficam em pânico, desesperadas, e o outro caminho é que as pessoas têm uma outra reação, elas procuram viver de uma maneira melhor, mais brilhante, extraordinária. Então, esses 2 caminhos. E isso nos chama atenção. Por quê, gente? Porque nós percebemos, então, que é possível viver melhor. É possível a gente viver melhor. Quando eu perguntei o que você faria, na quarta-feira passada eu perguntei para vocês o que vocês fariam se vocês soubessem que só tem 30 dias de vida, e vocês começaram a falar: eu ia perdoar mais, eu ia acertar os meus problemas, eu ia abraçar, eu ia beijar, eu ia estar com minha família. Eu fiquei pensando: poxa, então é possível a gente viver melhor. Por que a gente não faz em vida, estando bem de saúde? Por que a gente não faz isso? Por que a gente espera para fazer essas coisas somente quando a gente recebe a notícia da morte? Então, gente, é possível sim vivermos uma vida melhor. É possível vivermos uma vida melhor, ou seja, com mais qualidade de vida. Por outro lado, muitas pessoas estão vivas, mas elas não vivem bem. Elas estão vivas, mas não vivem bem. São pessoas que não têm mais esperança. Elas vivem um inferno dentro de casa. Elas não conseguem mais sorrir. Elas não sentem mais amor, porque o amor já se esfriou e a alegria desapareceu. E no texto que nós vamos aqui pensar hoje, nesta manhã, de Gênesis capítulo 21, que eu pedi para você deixar aberto, deixa aberto esse texto, Gênesis capítulo 21. Veja, o que acontece aqui?
para você entender o contexto dessa história. Abraão já estava com 100 anos de idade. E a vida havia passado muito rápido. Muito rápido. Nós passamos rapidamente, amigos. E os nossos dias são ligeiros. Nós somos como um conto breve. Nós somos como um sono pesado da noite. Nós somos como um tecido velho que se desgasta e se rasga com facilidade. Nós somos frágeis. Sim, frágeis, como a flor do campo. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, versículo 14, Tiago 4,14, ele diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês não sabem. O que é a sua vida, diz Tiago? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, some. Assim é a vida. Nós somos como neblina, que por um instante aparece e logo se dissipa. Moisés declarou, lembra que nós lemos na quarta-feira passada? O Salmo 90, versículo 10, nós lemos o Salmo 90, versículo 10 até o 12. Mas no versículo 10, Moisés, ele diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, diz Moisés, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, disse Moisés. Então, gente, a nossa vida é um paradoxo, porque nós nascemos com sede do infinito, mas nós temos que nos contentar com uma fatia de tempo breve, que é a data que nós nascemos e a data da nossa morte. O poeta português Miguel Torga, ele disse que cada dia deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. Cada dia deixamos um pedaço de nós próprios pelo caminho. Nós passamos rapidamente, amigos, e a nossa vida se torna uma pequena história. Lembra que eu falei para vocês na quarta-feira dessa pequena história? Eu vou repetir aqui. A nossa vida é uma pequena história. Eu vou falar qual é o resumo da nossa vida. Eu vou falar para vocês. A gente passa 10 anos, os 10 primeiros anos da nossa vida, sem saber de onde viemos. Aí nós passamos outros 10 anos sem saber para onde vamos. E aí então nós já estamos com 20 anos. Aí nós passamos outros 10 anos tentando descobrir onde estamos e o que fazemos da vida. E então nós completamos 30 anos. Aí nós passamos os outros 10 anos pensando como é que foi que a gente, que chegamos onde chegamos e por que é que chegamos onde chegamos. E aí nós já temos 40 anos de idade. Aí nós gastamos os outros 10 anos nos preparando para o que vem pela frente, porque é barra pesada. E aí nós já estamos com 50 anos de idade. Aí nós gastamos mais 10 anos aguentando as consequências de um monte de besteira, de um monte de imprudência que nós cometemos na vida. E aí então nós já estamos com 60 anos de idade. Aí nós gastamos mais 10 anos nos preparando para fechar a conta. E aí nós já chegamos aos 70 anos. E por fim, meus amigos, nós gastamos os últimos 10 anos pensando como foi que tudo passou tão depressa. E aí já são 80 anos. E daí para frente, estamos no lucro. Então, amigos, a vida passa rápido. E o tempo é amante da morte. E a morte é amante do tempo. E no texto aqui de Gênesis, capítulo 21, volto a falar aqui, veja só. Abraão aqui, meus queridos irmãos, nos ensina como é que nós podemos viver mais e melhor na fatia de tempo que nós temos, o qual nós chamamos de vida. Abraão nos ensina. Há um ditado popular que diz o seguinte, né, que quem é muito doido costuma rasgar dinheiro.
Tanto é que a gente fala, né? Esse camarada não é tão doido assim. Vê se ele rasga dinheiro, não é assim que a gente fala? Dá dinheiro na mão dele, dá uma nota de R$ 100, vê se ele rasga dinheiro. Então ele não é tão doido, não. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, que quem é muito doido, então rasga dinheiro. Não é? E nós pensamos o quê? Nós pensamos que o maior exemplo de loucura é rasgar dinheiro. Mas a grande verdade é que o maior exemplo de loucura não é aquele que rasga dinheiro, é aquele que rasga tempo. Guarde isso. O dinheiro a gente pode recuperar, mas o tempo não tem mais como voltar a recuperar, gente. Não tem. Não tem. E no texto aqui de Gênesis, o que está acontecendo? Qual é a história que pega aqui? Isaac havia nascido. Isaac era o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Isaac era o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Porque Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho. O nome Isaac significa riso. Isaac agora era o motivo da alegria da casa. E aí você vai ver o seguinte, que Abraão ele deu uma festa em casa. Ele fez uma festa. E Ismael, que era o filho também de Abraão, com a escrava Agar, começou a se estranhar com Isaac. E trouxe problemas para dentro de casa. E por causa da chateação de Sara, Abraão teve que expulsar Agar. E expulsar Ismael de casa. Lembrando que Agar era escrava. Lembra da história? A esposa de Abraão era Sara. Deus havia prometido para eles que eles teriam um filho. Sara se apressou. Os anos foram passando e o cumprimento da promessa não veio. Então ela disse para Abraão, Abraão, tome a escrava e tenha um filho com ela. E Abraão foi lá, tomou Agar e teve Ismael. Então olha a confusão. E agora tem uma briga dentro de casa, uma confusão de criança lá, e Sara diz para Abraão, Abraão, não dá para Agar ficar aqui. Manda Agar e o filho embora. Agar e Ismael embora. Olha a situação de Abraão, gente. Olha a situação de Abraão. E Agar foi embora. Ela foi lá para o meio do deserto. E a sua água havia acabado. Então o que ela fez? Agar deixa o menino, ela deixa Ismael debaixo de uma árvore e ela saiu dali para não ver o menino morrer. Mas nesse momento Deus falou com Agar. Nesse momento Deus falou com Agar, lá no versículo de número 18, Gênesis 21, 18. Olha só, olha o que é que Deus falou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E aí então a Bíblia diz, queridos, no versículo 19 até o 21, diz assim, então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então veja, Ismael, ele se tornou patriarca da nação árabe. Você vê que interessante o que acontece lá com Israel, os judeus, os árabes. Olha a confusão, vem daí. Olha o desdobramento por causa de uma escolha errada de Sara e de Abraão. Olha o que aconteceu. Porque Isaac era o filho da promessa. E aí, o que acontece? Sara não podia ter filhos, então ela deixa a sua escrava tendo um filho com Abraão, que é Ismael. E Ismael agora também ele se torna patriarca. Depois dessa divisão, ele se tornou patriarca da nação árabe. E olha o desdobramento até hoje, os conflitos que surgem lá em Israel, como a gente tem acompanhado os noticiários, até hoje. Sempre foi assim, gente, nunca mudou. Sempre. Agora, é importante destacar aqui
que a nação árabe tem uma bênção de Deus sobre ela também, que vem de Ismael. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele também. Então há uma bênção especial também sobre Ismael, sobre a nação árabe. Mas essa é a história, essa é a história. Bom, eu queria destacar aqui com vocês alguns princípios, gente. Alguns princípios que vão nos ajudar a vivermos bem durante a vida. Porque a vida passa e a gente não vê, como diz aqui a música que eu mostrei para vocês, a minha canção. A vida é como o vento. Ela passa e a gente não vê. Como é que a gente consegue viver bem os nossos dias? Quais são as lições que a gente consegue destacar desse texto? Quais são as lições? Primeira lição que a gente pode destacar hoje: aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Essa é a primeira lição que eu quero destacar dessa história. Aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Olha só, versículo 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada, no tempo determinado, gente. Na época fixada, no tempo determinado, diz o texto, por Deus, em sua promessa. No tempo determinado por Deus em sua promessa. Veja, amigos queridos, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A hora do céu, quem administra é Deus, é o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 2 que nós acabamos de ler, que Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada, no tempo determinado por Deus em sua promessa. Sara engravidou no tempo de Deus. Sara engravidou no tempo determinado por Deus. Gente, é tão importante obedecer à vontade de Deus quanto obedecer o tempo de Deus. Quem não sabe discernir o tempo de Deus se arrebenta na vida. Vou repetir. Quem não sabe discernir o tempo de Deus se arrebenta na vida. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi um grande líder. Depois Deus o levantou. Mas Moisés se apressou no tempo de Deus. Ele assassinou um homem. Porque ele foi apressado. Deus ia fazer dele um libertador, mas não naquele momento. E ele acabou se tornando um homicida. Abraão, por não entender o tempo de Deus, acabou se relacionando com a escrava e gerou um filho, o Ismael, que não era o filho da promessa. Entende? A nação de Israel, por exemplo, por não saber o tempo de Deus, pediu um rei fora de hora. E Saul assumiu o reinado. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Por isso que tem muita gente que fala assim, não, quem colocou o fulano para governador foi Deus. Quem colocou o presidente foi Deus. Ele é o enviado. Assim, as pessoas usam essa expressão, né? Quando tem um prefeito, um governador e tal. Às vezes não. Às vezes a escolha do homem. É a vontade permissiva de Deus. Porque Deus não queria Saul. Mas o povo queria. E o povo escolheu Saul. E você viu o resultado que deu. Então tome muito cuidado com esse negócio assim, não, é o Deus que colocou, foi Deus. Às vezes não. É claro que ele é soberano, ele faz o que ele quer, é ele que coloca os reis, tira os reis, a Bíblia fala isso também, é verdade, mas muitas vezes é a vontade permissiva de Deus que atua, ou seja, ele dá a gente a opção de escolha. É isso que vocês querem? Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. É isso que vocês querem? Vocês querem Saul? Então tá bom, então vocês escolheram. Entendeu? Então, gente, foi o que aconteceu com Israel. Por não saber o tempo de Deus, pediu um rei fora de hora. E Saul assumiu o reinado. Né? Então, gente,
Alguém disse aqui, né? O Leandro disse, tem gente que diz que o Bolsonaro é o Messias prometido. Pois é, meu amigo, essa é uma frase sem um conhecimento bíblico. Não é nada contra Bolsonaro, nada contra outro governante, que seja quem for, gente, seja quem for. Não é nada contra eles. É muito perigoso a gente dizer assim, não, ele é o fulano prometido para a nação, ele é o fulano prometido para ser o prefeito, para ser o governador, para ser o deputado. Para com isso, gente, para com isso. Para com isso. Isso é loucura. Você assumir uma fala dessa. Que às vezes isso é escolha do homem, não tem nada a ver com escolha de Deus. Então vamos menos, né, gente? Né? Não vamos entrar nisso, né? Então, gente, quando a gente não entende o tempo de Deus, a gente acaba fazendo besteira na vida. A gente acaba fazendo besteira. Nós precisamos, amigos, ter a sensibilidade para saber a hora de Deus. Qual é a hora de Deus? Jesus sabia o tempo de Deus. Ele mesmo disse, ainda não é chegada a minha hora. Quem não sabe discernir tempos, comete erros. E não é só nas questões espirituais, é em tudo na vida, gente. O serralheiro que perde o tempo certo da serra, perde o dedo. O goleiro que perde o tempo da bola, toma gol. Muitos perdem os relacionamentos porque perdem o tempo certo de fazer os acertos. Muitos perdem o tempo da salvação porque deixam para amanhã. E a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz, né, 2 Coríntios 6, 2. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, Abraão e Sara tiveram que esperar o tempo de Deus e a promessa se cumpriu com Abraão tendo 100 anos de idade. 100 anos de idade, imaginou, gente? Vocês imaginaram isso? Quando nós não sabemos esperar, o que acontece? Nós ficamos ansiosos e nos precipitamos, como aconteceu com esses personagens que eu disse para vocês, que eu mencionei aqui: Moisés, Abraão, o povo de Israel e tantos outros, e nós também, né? É por isso que a Bíblia diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Então, muitos que vivem uma vida ansiosa sempre estão dizendo o seguinte, né? Os ansiosos dizem assim, não, eu preciso ficar rico, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso ficar mais famoso. Eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter dinheiro. Ansioso, gente ansiosa. Estes que dizem isso, eles atropelam processos, gente. Atropelam processos, machucam pessoas, ferem pessoas. E pior de tudo, ficam frustrados. Não é verdade? Agora, veja comigo, por que o tempo... Nós estamos falando do tempo de Deus aqui, né? Porque para a gente viver bem, a gente precisa viver consciente do tempo de Deus. Esse é o primeiro aspecto que nós estamos conversando. Agora, por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Vou te dar 3 motivos aqui. Primeiro, porque Deus sabe os fatores que podem nos prejudicar ou nos ajudar. Deus sabe. Deus sabe de todas as implicações daquilo que nós estamos pedindo. Deus sabe. Deus conhece todas as variáveis. Ele conhece tudo, ele conhece o bastidor. Ele tem o melhor para nós. E ele vai nos abençoar no tempo certo. Por vezes ele diz para a gente esperar. Às vezes ele diz não. Mas às vezes ele diz espera. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Né? Por que
o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Primeiro porque Deus sabe os fatores que podem nos ajudar ou prejudicar. Segundo, porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas principalmente em nós. Amigos queridos, para Deus não era nada difícil dar um filho antes para Abraão. Era difícil? Claro que não. Mas foi nessa caminhada de espera que Deus fez coisas em Abraão. Então ele aprendeu, ele cresceu, ele amadureceu. Deus quer que nós cresçamos. Ele quer trabalhar em nós, porque nós somos o projeto de Deus. Nós somos o projeto de Deus. Então veja, por que o tempo de Deus não corresponde com o nosso tempo? Primeiro, porque Deus sabe os fatores que podem nos ajudar ou prejudicar. Segundo, porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas principalmente em nós. E terceiro, porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas também deseja fazer por outras pessoas. Vou repetir esse conceito. Porque Deus não quer apenas fazer coisas por nós, mas também deseja fazer por outras pessoas. Então veja bem, nós não somos uma ilha, gente. Nós não somos uma ilha. Por isso, o objetivo de Deus não é apenas em nos abençoar. Mas Deus tem um interesse em saber quais as ramificações que esta bênção irá produzir na vida de outras pessoas também. Porque, entenda, nós não somos o destinatário da bênção. Nós somos o transporte dela. Quando a bênção chega, eu falei isso para um irmãozinho esses dias, um irmão da nossa comunidade muito querido, que ele estava dizendo que ele tem sido muito abençoado, Deus tem aberto muitas portas para ele. Deus deu uma guinada mesmo, ele deu uma guinada na vida financeira, estava vivendo uma crise muito forte e com dívidas altíssimas, e mudou o quadro e a vida dele começou a dar uma guinada. E ele feliz da vida com aquilo que Deus estava fazendo, né? E eu falei para ele, eu falei, olha, tudo isso que está acontecendo na sua vida não é para ficar para você, porque você não é o destinatário da bênção, você é o transporte da bênção. Através daquilo que Deus está te dando, você precisa abençoar outros também. A bênção é para alcançar outros. É por isso que a gente investe no reino de Deus, por exemplo. Por que você oferta na sua comunidade? Por que você dá o dízimo na sua comunidade? Porque aquilo que Deus tem abençoado você não é para ficar só para você. É para você também compartilhar com outros. Como disse o Daniel aqui, nós somos multiplicadores. Você vai multiplicar, você vai compartilhar com outros, porque você não é o destinatário da bênção. Você é o transporte da bênção, e Deus quer usar você. Então Deus, ele pensa de que maneira outras pessoas também serão abençoadas através da nossa vida. Amém, gente? Então o milagre na nossa vida não vai acontecer na nossa hora, gente. Não vai acontecer no nosso relógio, no nosso calendário. Mas vai acontecer no tempo de Deus. E creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, um tempo de noite, mas a alegria virá no tempo do dia, da manhã. O sol da justiça vai se levantar, vai brilhar, e o milagre vai chegar na sua vida. Então, gente, primeira coisa que nós conversamos aqui nesta manhã. Primeira coisa, muito importante, princípios que nos ajudam a viver bem. Número 1, aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Número 2, anote. Número 2, Deus quer mudar o seu humor. Deus quer mudar o seu humor. O texto diz, meus amigos, que houve riso na casa de Abraão. Versículo 6, houve riso. Olha lá. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo.
O interessante é que o riso de Sara foi diferente do riso que ela havia dado no capítulo 18. No capítulo 18, quando Deus fala que ela teria um filho, ela deu um riso sarcástico, debochado. Ela duvidou. E Deus disse: por acaso tem algo impossível para mim? Por que você ri, Sara? Porque ela sabe aquele riso, né? Ela já era velha e aí Deus disse: olha, você vai ter um filho. Quando ela recebeu essa notícia, ela fez assim. Ela riu. Um riso debochado. Sarcástico. Então, agora esse riso do capítulo 21 é diferente do riso do capítulo 18. Agora havia alegria mesmo. Havia felicidade na casa de Abraão. Há vários tipos de risos, gente. Há vários tipos de riso, não é? O riso que zomba. O riso de nervoso. Tem gente que quando fica muito nervosa, a pessoa quando fica muito nervosa começa a rir. Você conhece gente assim? Né? Tem o riso circunstancial, por alguma coisa engraçada que acontece durante o dia. Às vezes você recebe um videozinho, uma piadinha, você dá risada porque é engraçado. Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Tem uma piadinha aqui que diz o seguinte: ótimas razões do porquê é bom nascer homem. É uma brincadeira que eu vou perturbar um pouquinho as mulheres dessa live. Mas é só uma brincadeira, tá, gente? É só uma brincadeira. Eu achei interessante o texto que diz assim, né? Que as ótimas razões do porquê é bom nascer homem. Olha só por que é bom nascer homem. Primeiro, porque qualquer conversa no telefone dura no máximo 5 minutos. Ou seja, a mulher fala muito. Outra, você nunca precisa mais de uma mala para viajar. É verdade, o homem é muito objetivo, é uma mala pequena e acabou. A mulher, quando vai viajar, é 3, 4 malas. Olha a outra. Seus amigos pouco se importam se você ganhou ou perdeu peso. Seus amigos pouco se importam. E é verdade, essa é a vantagem de ser homem. Que mulher, quando engorda, a outra mulher já fica de olho. Outra vantagem. Você pode tomar um banho em apenas 5 minutos. Olha, viu como é bom ser homem? O banho pode ser em 5 minutos. Mulher fica lá uma eternidade. Outra vantagem. Sua roupa íntima, custa pouco e já vem 3 dentro de um pacote só. Custa pouco e vem 3 dentro do pacote só. Viu como é vantajoso ser homem? Outra, você não tem que raspar os pelos debaixo do braço. Olha aí, ó, a vantagem, viu? Outra, tudo em sua face é da cor original. Olha a vantagem de ser homem. Outra, a vantagem de ser homem é que o mundo inteiro é o seu urinol. Você viu o homem? O homem parou no meio da estrada, tá lá, urinando. Outra, você pode sair de casa, a vantagem de ser homem, você pode sair de casa de camisa branca em dia de chuva. E mais, e se tiver calor, você pode tirar a camisa. Agora, gente, é só uma brincadeira, tá? É só uma brincadeira. O que eu acabei aqui de falar para vocês é apenas uma alegria circunstancial, ela dura pouco. Isso que eu falei para vocês produziu um sorriso, né? Uma alegria, mas é uma alegria que dura pouco. Que dura pouco. A Vera Lúcia falou assim: você viu como é difícil ser mulher? Risos. A Raquel disse: amanheceu inspirada, hein? É só uma brincadeira, vocês levam em consideração, né? É só uma brincadeira. Isso aqui produz uma alegria circunstancial. Isso aqui dura pouco. Muitas vezes, quando nós lemos na Bíblia que Deus muda o nosso pranto em riso, nós devemos entender que o mais importante não é mudar somente o riso,
mas principalmente a qualidade do riso, que não é circunstancial. Andréia falou assim, André, stand-up comedy com o pastor Ronaldo. Então, gente, deixa eu falar para vocês aqui, ó, presta atenção aqui, ó, vamos para coisa séria agora. Vamos para coisa séria aqui, ó. Olha só. Muitas vezes quando nós lemos na Bíblia que Deus muda o nosso pranto em riso, gente, nós devemos entender que o mais importante não é mudar somente o riso, gente, mas principalmente a qualidade do riso, que não é circunstancial. Não é? O que Deus produziu em Sara não foi uma alegria circunstancial, gente, mas foi uma alegria que brotou de dentro. Foi o que Jesus quis mostrar para a mulher samaritana. Jesus quis mostrar essa alegria para a mulher samaritana. O que Jesus disse? Lá em João 4, versículo 14, Jesus disse assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma alegria que não depende de histórias, é uma alegria que não depende de piadas, de brincadeiras, de festas, de bebidas. Não, gente, é uma alegria que brota daqui, ó, de dentro, que vem de Deus. Paulo disse lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor renova as nossas forças. Deus quer mudar o seu humor. Você que se considera um chato, uma chata, saiba que nesta manhã Deus quer mudar o seu humor. Você viu quanta gente às vezes não sabe brincar? Tem gente que não consegue contar uma piada boa, dar um sorriso, levar as coisas na brincadeira. Tem gente que não consegue. Tem gente que leva a vida cristã um peso enorme. Virou crente chato. Não seja crente chato. Alguém pergunta, Romanos 14, 17. Não seja um crente chatão. Não. A alegria do Senhor acontece, sabe quando? Quando nós aprendemos a viver em comunhão com Ele. Vamos continuar? Número 3, anote aí. Número 3. Por favor, anote. Como é que a gente vive bem os nossos dias? Anote. Não desperdice as suas festas por coisas tolas, por motivos tolos. Anote isso. Não desperdice as suas festas por motivos tolos, por coisas tolas. É o versículo 9 e 10. O que é que diz nesse versículo 9 e 10? Olha só. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Olha só, hein, gente. E a Bíblia diz, versículo 11, que isso perturbou muito Abraão. Perturbou muito. A gente estava tendo uma festa na casa de Abraão. Abraão lá fazendo uma festa e tal, aquela brincadeira toda, todo mundo rindo, todo mundo participando. Mas Sara, veja só, Sara, ela viu Ismael, o filho da escrava, com Abraão, né? Ela viu Ismael cutucando Isaque. E ela não gostou da brincadeira que estava fazendo com o filho dela. Ela não gostou da brincadeira, não. Ela falou: que negócio é esse, está brincando com meu filho desse jeito? Esse Ismael aí, filho da escrava. Ela não gostou. E aí o que ela fez? Sara estragou a festa. Por causa do quê? Por causa de brincadeira de criança, de briga de criança, por besteira, por motivos tolos. Ela estragou a festa. Você sabe que muitos estragam festas por motivos tolos? Sabia disso? Sabia que tem muita gente que estraga festas por motivos pequenos? Porque sujou a camisa de suco, porque caiu refrigerante, porque riscou o sapato novo,
porque alguém se expressou de um jeito que não gostou, porque alguém fez uma brincadeira na festa que não me agradou. Entendeu, gente? Vocês percebem isso? Tem gente assim. Então muitos dão muito valor a coisas pequenas. Tem muita gente dando valor a coisas tolas. E com isso vão jogando seus dias fora. Vão jogando a vida fora. Os dias acabam se tornando amargos. Os dias acabam se tornando terríveis por causa de besteiras. Muitos relacionamentos estão acabando, gente, por motivos bobos, por causa de detalhes, de mesquinharias, egoísmo, amarguras criadas em cima de bobagens. E o que a Bíblia diz? Eclesiastes 11:10. A Bíblia diz assim: afasta a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal. Então seja livre e não desperdice seus dias por motivos tolos. Não jogue fora os seus dias por motivos pequenos da vida. Número 4, anote aí, por favor. Número 4. Esse aspecto, esse princípio é muito importante. Veja, negocie o que for negociável e seja feliz. Negocie o que for negociável e seja feliz. Olha só, Abraão ficou perturbado com a atitude da Sara, diz o texto. Mas o que ele fez? Ele teve que negociar. Porque ele queria ter paz, ele queria ser feliz. Isso perturbou demais Abraão. Por que perturbou Abraão? Porque envolvia um filho dele também. Ismael era filho dele também. Imagina, Sara fala, manda esse Ismael embora, essa mulher embora. Pô, como é que ele vai mandar o filho embora? Olha o que é que diz o texto. Essa história é interessante, né? Versículo 11 até o versículo 14, olha só. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu, mas Deus falou com ele. Deus lhe disse, diz o texto, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. E na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Gente, deixa eu dizer para você, que história, né? Deixa eu dizer para vocês, olha, muitos relacionamentos estão atolados. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa não negocia. Porque não abre mão de nada. Porque é intolerante. Você precisa aprender a negociar. Você precisa aprender a abrir mão de algumas coisas. Às vezes o seu relacionamento está atolado. Não vai para frente. Porque você não negocia nada na sua casa. Você não negocia nada nas suas amizades. Parece criança. É uma verdadeira criança. Não negocia nada com ninguém. Quer ganhar sempre. Quer levar vantagem sempre. E quer ganhar não é de 1-0 ou de 2-1. Quando é para ganhar, quer ganhar de 10-0. Quer levar tudo. Gente, tem muitas pessoas assim. Não negociam, são intolerantes e logo dizem o seguinte: esse é o meu jeito, eu sou assim e eu não volto atrás naquilo que falo. Tem gente assim. Pessoas que falam assim não sabem o que é o amor, porque o amor muitas vezes volta atrás, porque ama. Se você é alguém que fala assim, eu sou assim, ponto final, você não sabe amar. Há um dito popular que diz assim: bem-aventurados os flexíveis, pois não se quebrarão. Não está na Bíblia não, gente, mas poderia estar. Porque é uma verdade.
Bem-aventurados os flexíveis, pois não se quebrarão. Gente, a decisão que Abraão teve que tomar não foi a melhor. Óbvio, porque envolvia um filho dele. Ele teve que colocar Agar fora de casa. Colocar o filho fora de casa. Mas deixa eu dizer para você, é melhor negociar para ser feliz do que ser um turrão ou uma turrona, obstinado, obstinada, e causar desgraça no coração do outro. Vou repetir isso para vocês. É melhor negociar para ser feliz do que ser um turrão obstinado e causar uma desgraça no coração dos outros. É claro que você, gente, presta atenção, você não vai negociar princípios éticos, não estou falando isso. Você não vai negociar princípios de fé, né? Princípios de verdade. Não é negociar princípios éticos, de fé e de verdade só para agradar o outro, não é isso que eu estou falando. O meu namorado pediu para que eu roubasse o dinheiro, eu vou fazer isso para agradá-lo, vou negociar com ele. Não, você está pecando, não é isso que eu estou propondo para você, não é esse tipo de negociação. Mas o que for negociável, você pode negociar. Por isso, negocie o que for negociável e seja feliz. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E por último, gente, e não menos importante, número 5, anote. Viva na dependência da justiça de Deus. Viva na dependência da justiça divina. Veja, nós devemos sempre fazer a nossa parte. Faça sempre a sua parte. Não fique esperando que Deus faça algo. Faça você a sua parte, nesse aspecto, de ter que acertar, de resolver. Faça o que você tem que fazer. Negocie. Agora, se você negociar, se você fizer o melhor, e mesmo assim o problema não se resolver, Ronaldo, eu fiz de tudo, eu orei, eu pedi a direção de Deus, eu fiz a minha parte, eu negociei, eu fui lá, tratei com o fulano, conversamos, sentamos, mas não resolve. Então, a partir daí, já que não resolveu mesmo, não teve jeito, você fez o que tinha que fazer, você fez a sua parte, você buscou uma direção de Deus, você foi lá, tentou negociar e não deu certo, a partir daí, então, entregue nas mãos de Deus, porque Ele vai resolver. Eu vou falar depois os princípios aqui, no final eu falo os princípios para recapitular, o pessoal está pedindo aqui. Tá? Deixa eu só concluir a ideia aqui. Então, gente, entregue nas mãos de Deus. Você fez tudo a sua parte? Não resolveu? Agora entregue nas mãos de Deus, porque Ele vai te ajudar. Abraão entregou a situação que ele estava vivendo nas mãos de Deus. Ele entregou. Ele estava triste, estava preocupado, ele não sabia o que fazer. De repente, Deus falou com ele. Fala, Abraão, calma, eu vou te dar uma direção. E ele foi e deu uma direção para Abraão. Libera o menino, libera a mãe, eu vou cuidar. Agar e Ismael, eles foram para o deserto. Abraão falou com os dois, falou com a serva Agar e com o filho. Olha, vocês vão ter que ir embora. E eles foram para o deserto. E Deus não os abandonou. E mais, Deus abençoou a vida deles. Porque o texto diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse para aquela mulher, olha, o que está afligindo você, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Versículo 17 e versículo 18. Então, quando nós... Aí veja só, gente, quando nós tomamos as responsabilidades de Deus e queremos resolver, quando a gente não tem mais o que fazer, já fez de tudo, a nossa parte, então agora vamos entregar nas mãos de Deus. Mas se você continua insistindo, querendo tirar das mãos de Deus para você resolver na sua própria capacidade, você quebra a cara. Quando Abraão abriu mão de Agar e Ismael,
Deus assumiu aquela causa. Abraão disse: eu não sei mais o que fazer, Deus. Deus assumiu a causa. Quando Deus assume o problema, gente, nós podemos ter a certeza de que ninguém será prejudicado, ninguém será rejeitado, ninguém será injustiçado. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Salmo 37, 5. Veja, a palavra entrega o teu caminho ao Senhor, entregar no hebraico é rolar, como se rola uma bola. Então rola para o Senhor, passa para Ele, entrega a Ele o teu caminho. E o que Deus quer de nós é apenas um movimento da fé, é o movimento da entrega. Amigos queridos, a bênção de Deus vai chegar, a justiça será feita, mas vai acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então, recapitulando aqui os 5 princípios que vocês pediram aqui, o primeiro princípio, anote aí, para a gente viver bem, nós precisamos aprender a viver consciente do tempo de Deus. Número 1, aprenda a viver consciente do tempo de Deus. Número 2, anote aí, Deus quer mudar o seu humor. Número 3, não desperdice os seus dias, suas festas, por coisas tolas. Número 4, negocie o que for negociável e seja feliz. E número 5, viva na dependência da justiça divina. E eu pergunto aqui para vocês, diante do tema que nós conversamos hoje, você identifica algo em sua vida que tem te roubado a alegria pessoal e a paz no lar? É a pergunta do início. O que você pode fazer hoje para mudar essa realidade? O que é que você pode fazer? E passar a desfrutar mais da alegria de Deus? Que o Senhor te conceda graça, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está presente entre nós e falando conosco através desta palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, como disse Moisés, para que alcancemos um coração sábio. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para não desperdiçarmos os nossos dias, não jogarmos vida fora. Porque dias mal vividos não tem mais retorno. E nós queremos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá de vida para amar as pessoas, para servir as pessoas, para confiar no Senhor, para acreditar que o Senhor está no controle, para receber o teu toque e ver a tua mão sobre a nossa vida e a nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, nos dê a paz. Seja assim em todos os nossos dias. Eu oro, Pai, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais, vai realizar coisas grandes, coisas que os nossos olhos ainda não viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem subiu ao nosso coração ainda. Mas são coisas poderosas que o Senhor vai realizar em nós e através da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, e abençoa, Senhor, guarda cada um de nós. Essa semana seja uma semana de vitória em todas as áreas, na família, na saúde, no trabalho, no ministério. Que a tua paz, tua graça seja abundante na vida dos meus irmãos. Eu oro e eu te agradeço, porque o Senhor tem nos abençoado muito nestes encontros às segundas e quartas-feiras. O Senhor tem falado muito conosco e nós te louvamos e te bendizemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.